pessoal, bom, o tema que eu vou tratar aqui diz respeito aos fluxos migratórios na Europa, na União Europeia e do Brasil também para outros países, no que diz respeito ao reflexo para a Previdência Complementar. Hoje, seja no Brasil, seja na União Europeia, os órgãos reguladores ainda não foram capazes de resolver todos os problemas decorrentes desses fluxos migratórios. Nós analisamos tanto a legislação da União Europeia também como do Brasil e pudemos identificar que na questão dos fluxos migratórios a União Europeia já está muito mais adiantada no tratamento disso, óbvio até por conta de tudo que correu lá com a instituição da União Europeia, e o Brasil essa matéria nunca foi tratada de uma maneira efetiva. Mas o engraçado e que vocês vão poder perceber ao longo da nossa exposição é que nós achamos ou entendemos que a forma com que o Brasil trata a transferência dessas reservas dentro do Brasil, entre instituições, entre os fundos de pensão, pode ajudar na solução dos problemas hoje ainda pendentes de solução dentro da União Europeia. Para início, a gente acha importante trazer um pouquinho para as reflexões a obra do Joachim Hirsch, a Teoria Materialista do Estado, onde ele traz de fato um olhar diferente dos grandes pensadores sobre globalização, em especial sobre as questões de como vão se construindo as relações de poder entre os países e entre as grandes corporações multinacionais e a própria legislação nacional. Porque verifica-se, né, que a Previdência Complementar ela é um modo, uma forma de incentivo à economia incrível, porque você tem ali a possibilidade de efetuar investimentos de longuíssimo prazo, enquanto nas operações normais de aplicações financeiras você tende a ter aplicações de curto prazo. Os grandes operadores mundiais buscam operações líquidas e de rápido realização, ao contrário da Previdência Complementar, onde você necessariamente pode fazer investimentos de longuíssimo prazo. Isso é interessante na abordagem que o Hirsch faz sobre o novo capitalismo, que ele chama de capitalismo pós-fordista, onde ele mostra que há uma privatização da própria previdência, não só oficial, mas também uma tentativa de levar a previdência complementar para as instituições financeiras, e isso talvez a gente possa começar a refletir numa maneira diferente na solução desses problemas, já que nós vamos tratar exatamente de como vai ser o tratamento dessas reservas quando um trabalhador que sempre fez a sua poupança complementar num país e que quer levar para outro país, porque de repente ele mudou, ele foi trabalhar em outro país e vai se aposentar, por exemplo, em um terceiro país e lá fixar residência. Então tudo isso tem que ser tratado. Agora, detectar todos os problemas que são decorrentes desse fluxo, com várias legislações, mesmo hoje na União Europeia, onde você tem um foco muito grande do incentivo à Previdência Complementar. A União Europeia ela já detectou desde 92, na sua primeira diretiva, que trata das questões de Previdência Complementar, uma necessidade da Previdência Complementar suprir aquilo que a Previdência Oficial não vai conseguir oferecer ou dar, e isso cumulado com um problema de aumento de expectativa de vida
e redução da base contributiva, porque a gente tem uma quantidade menor de pessoas nascendo, ela joga a previdência complementar como uma solução. Isso é reforçado por diversas diretrizes, depois em 2010 e 2012 o livro verde e o livro branco, até resultar na diretiva 50 de 2014, onde ela dá um prazo até 2018 para que as legislações sejam consolidadas ou sejam tratadas como uma legislação única, mantendo-se as legislações específicas de cada país quando a legislação for mais favorável para os trabalhadores. Nesses tratamentos que a União Europeia já pôde dar aos fluxos migratórios, ainda tem pontos bem importantes que precisam ser tratados e que foram tratados nem pela Diretiva 50. As principais são a questão de ausência completa da tributação quanto da transferência de reservas e valores entre os Estados-membros, as manutenções de direitos adquiridos e direitos latentes, quando esse beneficiário troca de Estado-membro. Então, num país, pela regra da previdência oficial, da previdência complementar que ali aplicava e no regime que ele tinha direitos latentes ou direitos já adquiridos, e quando ele vai para um outro regime, fica difícil levar aqueles direitos adquiridos para aquele plano, para as regras da legislação do país que ele se mudou. Também a questão da tributação no pagamento. No primeiro caso, a gente está falando de transferência, quando ele ainda está, vamos chamar, nativa, e ele leva a reserva de um país para o outro. Agora a gente está falando da tributação quando do recebimento do benefício, ou seja, ele fez toda uma economia, imaginando a poupança dele complementar, ele receberia num regime de tributação e ele acaba recebendo num outro local com uma regra de tributação diferente. E uma coisa que preocupa imensamente a União Europeia na questão de previdência complementar é aquilo que eles chamam da rastreabilidade das informações, seja sob o ponto de vista de poder dar tratamento para as questões de reserva desses direitos adquiridos e latentes, não só para os órgãos fiscalizadores, mas também para os próprios participantes e beneficiários. De repente a pessoa morre e ele vai ter lá o filho num outro país, sendo que a legislação ou todas as informações ou parte das informações que esse participante, que esse beneficiário tinha, nasceu num primeiro país diferente daquele do óbito. Então tudo isso são coisas que têm que ser tratadas. Vindo um pouco para o Brasil, e aí já pegando o gancho naquilo que a gente quer trabalhar, que é usar a regra de portabilidade do Instituto de Portabilidade, que se chama aqui da transferência de reserva, entre uma entidade de previdência e outra. O que a gente tem? A primeira é que não existe qualquer regra dando tratamento para tributação ou para transferência dessas reservas do Brasil para qualquer outro país. Agora, pela legislação nacional aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade do regulamento do plano de previdência tratar disso com peculiaridades ou dando tratamentos específicos, desde que ele não diferencie, na essência, o tratamento que é dado para o participante, vamos chamar nativo, aquele que mora no Brasil, para esse participante do mesmo plano de benefício que esteja no exterior. Então, se essa regra um dia valer também para o participante que está no Brasil, não há problema nenhum de dar um tratamento diferenciado. Também não há vedação para que o plano de benefícios aqui incorpore trabalhadores que estejam fora, ou empresas inclusive que estejam fora. Então, uma multinacional, um grupo empresarial qualquer, pode oferecer o plano de previdência aqui no Brasil para
um trabalhador que esteja localizado em outro país. Também não há a menor vedação para que pague benefícios para participantes que estejam fora. E também é possível, que é uma das questões desse direito latente que tem que ser tratado lá na União Europeia, que o tempo de trabalho ou direitos que essa pessoa que esteja trabalhando fora do país seja aproveitado aqui no país, de novo, desde que haja previsão no regulamento. Mas há essa ausência de tratamento na legislação para os casos de fluxos migratórios, aqui geram outros problemas. Por exemplo, não tem nenhuma regra de tributação, zero específica para o beneficiário que mora aqui ou mora fora. Então, não tem como evitar a bitributação. A pessoa vai receber aqui, ele vai receber como residente no exterior, ser tributado e depois tributado no país onde ele está morando. Também não há a possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço que ele tem lá fora, se ele usou outro regime complementar lá fora, ou seja, eu até disse que ele podia aproveitar, mas desde que ele estivesse usando o regime do plano local. Se ele tem um regime lá fora, ele não pode. E também zero na questão de rastreabilidade entre as entidades de previdência complementar brasileiras e as outras. Chegando então às conclusões, o que a gente pode ver? Que é importante a gente ter essa visão crítica, usar a visão crítica que o Rush tem sobre o novo capitalismo pós-fordista e globalização, para saber que essas relações estão complexas e que a gente precisa olhar para elas com muito cuidado. Mas, se a União Europeia quiser ou tiver interesse em aplicar as regras de portabilidade que existem aqui no Brasil quando da transferência de reservas de uma entidade para outra, para a situação lá quando o membro ativo de um regime que estiver num país se transfira para outro, ele pode solucionar parte daqueles problemas que lá existem. Desde, é claro, que esse Estado-membro, que a pessoa trabalhe, ele tenha trabalhado lá e recolhido as contribuições naquele regime, no regime de previdência complementar que a gente chama de inicial, e o país que ele vai residir quando do recebimento da pensão também seja membro. Para isso, o que a gente vai ter que ter? Essa ausência completa de tributação na transferência das reservas entre um regime e outro, a regra de manutenção dos direitos adquiridos ou latentes, em especial no que diz respeito à contagem de prazo, para transferir isso ser aplicado automaticamente. Também nas questões de direitos adquiridos e latentes no pagamento de pensão, não só da aposentadoria, ou seja, para aproveitar os herdeiros e beneficiários, visando então que a tributação se dê sempre naquele país que seja o regime receptor, que é aquele onde vai acontecer o pagamento de benefícios, e aí sim um grande desafio, que é como vai se ter acesso a todas as informações, ou seja, a questão de rastreabilidade pelos órgãos de fiscalização, regulação e pelos participantes e assistidos. Bom, é isso. Espero que tenha contribuído aí para a reflexão dos nossos colegas. Um abraço.